O risco a gente sempre calcula, né? Só que a gente não consegue ter a precisão do cálculo, né? A ideia era sim pensar no jogo de quarta-feira, colocando uma equipe alternativa, mas não vi fragilidade ao ponto que sacrificasse, que pudesse desenhar o resultado do jogo. Eu entrei com dois volantes, com 2 pontas, né, e com 2 atacantes, e um deles que é o Borré, que é um jogador de muita doação no meio-campo, que completa, né, uma equipe competitiva. Né. Não vi fragilidade. Jogando em casa, né, não só pensando na quarta, mas pensando no brasileiro, que a gente precisava buscar pontos, e sem vencer em casa a 3 jogos, né, era importante que a gente levasse uma equipe forte, né, do ponto de vista do ataque, para buscar esses pontos que nós tentamos hoje. Quanto ao planejamento, o risco é sempre calculado, só que a gente não consegue ter exatidão no cálculo. Rogério, boa noite. Boa noite. O Felipe Luiz, agora há pouco, falou na entrevista coletiva que o jogo da quarta-feira ele começa a ser vencido hoje, por questões de confiança. Aí ele colocou o jogador ter confiança para chegar bem na bola, conseguir executar. Te preocupa que o resultado de hoje, mesmo com o contexto do time ter sido bastante reserva, né? Vários jogadores que não vêm sendo titulares, daqui a pouco, falta de confiança prejudicar o jogo da quarta-feira, Roger? Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Bruno, é claro que o resultado em casa sempre, o resultado de derrota em casa sempre acaba deixando os jogadores mais decepcionados. Porém, a gente entende que com o jogo na quarta-feira por outra competição e já tendo vivido cenários, né, semelhantes, né, na véspera do jogo contra o Nacional também usei uma equipe alternativa e tivemos um resultado ruim. Isso nos deu iniciativas diferentes, né, para o jogo decisivo da Libertadores. Né? Claro que é preciso a gente sentir a derrota do brasileiro. Né? Afinal de contas, a equipe que nós levamos para campo, né, ela teria condições de ter um resultado melhor, sim, né, pelas peças que a gente levou. Mas tomando 2 gols logo nos primeiros 10, 12 minutos, tira muito o entusiasmo de todos, inclusive do estádio. Mas a prova... E o nosso torcedor ele foi muito digamos, confiante no final de jogo ali, né, falando que na quarta-feira que é a decisão. Então, embora do cenário de derrota, né, eu tenho certeza que a gente vai mobilizar tudo que puder, né, para desfazer essa vantagem que o Flamengo tem pelo mínimo placar da primeira partida. Boa noite, Roger. Boa Tudo noite. bem? Tim Langendorf, Rádio Grenal. São 4 confrontos já contra o Felipe Luiz agora. Ainda não foi possível sair vitorioso. Os últimos 2 têm um fator diferente, que é o Jorginho nessa equipe. Um cara que dá muito ritmo, que é quase o termômetro desse time e que encontra maneiras de se libertar da marcação. Trabalha de alguma forma especial para tentar conter esse maestro para o próximo jogo? E qual o aprendizado do jogo de hoje para, quem sabe, na 5ª tentativa, conseguir superar o Felipe Luiz? Justamente a gente dá pouco espaço para o jogador, como uma característica do Jorginho, né? No segundo tempo do jogo do Maracanã, a gente encontrou uma forma de adiantar um dos jogadores de meio campo, né, para constranger esse primeiro passe para ele. Né, a bola circulou mais pelos lados, né, do campo. E hoje, num primeiro tempo ali, a gente permitiu que os nossos volantes mais lado a lado não conseguissem, né, encontrar um ajuste de marcação para que ele não controlasse o meio campo, né? Então, sem dúvida, né, contar com a ajuda do meu meia, do meu atacante, mas também do meu volante subindo um pouco mais na linha para controlar esse espaço onde ele circula e dar as cartas do jogo. Roger, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Roger, se a ideia era poupar jogadores, talvez também tirar alguns jogadores da partida para que não ocorresse nenhuma lesão, que o Inter não perdesse jogadores importantes para quarta-feira, por que colocar 5 titulares no segundo tempo, com o time já perdendo de 3-0, sabendo que seria muito difícil a reversão com aqueles jogadores? Não, a ideia não era evitar a lesão.
Lesão, o jogador machuca no treino. A ideia era a gente levar o time para a quarta mais descansado possível, né? E colocar os jogadores no campo, né, controlando o volume deles, né? Claro que tu corre o risco dos jogadores machucar, mas felizmente não aconteceu. Colocar os jogadores em campo foi para que a gente acabasse com um cenário mesmo de derrota, um cenário, digamos, positivo, de entusiasmo com a torcida, né, que nos incentivou e tivemos o gol, tivemos bola na trave, né? Essa prova de que quando a gente colocou os jogadores mais descansados, né, aqueles que estão habitualmente entre os 11, né, a gente conseguiu entrar para dentro do campo do Flamengo também. Então a ideia não era, o medo não era machucar, o medo era levar o time mais descansado para quarta-feira, e isso eu penso que a gente acerta. Roger, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. A gente viu o torcedor do Inter no final do jogo lá na quarta-feira no Maracanã cantando bastante, né? Entendendo que o resultado de 1-0 para o Flamengo é um resultado reversível aqui no Beira-Rio. Mas hoje, conforme o jogo foi andando, a gente viu vaias, né, para substituições de alguns jogadores, foram vaiados, torcedor pedindo para que os jogadores sejam mais guerreiros dentro de campo. Você não teme que, embora você tenha falado, né, que o torcedor apoiou, mas você não teme que tenha criado um anticlímax com essa derrota de uma maneira tão natural do Flamengo no Beira-Rio? O Flamengo à vontade, com 10 minutos, 2-0, tenha colocado uma desconfiança para reverter um cenário que o Inter... já é difícil para o Inter na quarta-feira. O torcedor já vai chegar confiante, mas, né, daquele jeito um pouco desconfiado pelo time que tem o Flamengo. Você não teme que esse resultado tenha causado essa murchada no torcedor? Novamente, os riscos eles são calculados, só que tu não calcula com precisão. A gente acredita no ambiente que o torcedor vai criar para quarta-feira, acreditando na reversão, né? Esse clube é um clube centenário, né? E a torcida sempre esteve ao lado em diferentes momentos, né? Não é a primeira vez que se depara com esse ambiente, e a mobilização da torcida, tanto no Maracanã quanto ao final do jogo, nos dá a prova de que ela vai estar aqui na quarta-feira e vai ser um elemento muito importante para essa nossa virada. É claro que o resultado negativo, né, há uma tendência, como eu disse, da gente se decepcionar, estar triste, mas até amanhã, né? Porque era necessário, dentro do planejamento, a gente, para aumentar nossas chances, levar os jogadores mais descansados para a quarta e colocar os jogadores com menos minutagem em campo. Isso acarreta um risco, né? Porque os jogadores têm menos entrosamento de jogo, e não foram 2, 3, nem 4 jogadores, né? Eu entrei em campo com um jogador apenas e deslocado para a lateral esquerda. São os riscos que se assume, né, para que você tenha mais chance na competição que a gente, nesse momento, elencou como uma prioridade máxima em função da decisão definitiva na quarta-feira. É o risco, com certeza, não tenha dúvida. Mas gostaria que a torcida entendesse e estivesse aqui para nos apoiar na quarta-feira, porque ela vai ser decisiva para a gente. Roger Adriano, da Rádio Galera. Dentro desses riscos, a gente sabe que derrota não se negocia, mas para quarta-feira, alguns erros, principalmente a liberdade que o Flamengo teve no meio de campo, isso pode ser o maior erro, e esse erro pode ser revertido e não pode acontecer na quarta-feira? Nós jogamos como uma grande equipe, né? Mas, vamos lá, os 2 primeiros gols, né, foi de um arremesso lateral, né, do adversário, e o segundo foi de um contra-ataque, de um escanteio nosso, né? Então, depois, claro, com o controle da partida do ponto de vista do placar, né, os jogadores jogam com muito mais confiança. Aí sim a gente teve dificuldade no meio-campo, que eu procurei ajeitar no intervalo, né, e fazer outros ajustes também, né, para a próxima partida, né, também com esse jogo como elemento, né, do estudo para quarta-feira, né? Né, não se negocia, como vocês dizem, derrota, né? Derrota a gente sente, né, e busca encontrar as explicações, né? E para quarta-feira a gente vai ajustar, vamos entrar com todos os atletas descansados, né? A confiança vai estar no máximo, sem dúvida nenhuma, e a gente vai brigar por essa vaga. Roger, Jairo Vinck, do canal do Baldaço. Com a escalação que tu entrou hoje, conseguiu tirar alguma situação positiva que possa mudar a escalação, porventura, quarta-feira?
Era importante, por exemplo, eu oportunizar a chance de Borré e Valência estar no ataque para reconquistar a confiança, né? Dei ao final do jogo parabéns ao Borré pelo gol e por todo o empenho que teve durante a partida, foi premiado com gol ao final da partida. Era importante dar mais minutos para o Richard, né, que teve o evento na Copa do Brasil, né, do choque de cabeça, né, quando estreou como titular. Voltada a oportunidade, né, para o Vitor Gabriel, que até bem pouco tempo foi titular, né? Então, como eu disse, não foi uma equipe frágil que foi a campo, pelo contrário, né? Se a gente tirar aí os dois jogadores, o Benítez e o Richard, que chegaram recentemente, todos eles em algum momento foram titulares da equipe, né? Tanto o Borré como o Enner, quanto os dois zagueiros também jogaram. O Cleiton jogou bastante ano passado, né? Então a gente tira individualidades, né? e algumas importantes análises, né? Uma delas na questão do meio campo, né? Para que a gente ajuste para quarta-feira. Roger, boa noite. Nani Kemel, da Rádio Inferno. Antes das partidas contra o Fluminense, se falava muito sobre o grupo crescer no momento de decisão, algo que já tinha acontecido ao longo da temporada. Contra o Fluminense, isso acabou não acontecendo. O time foi eliminado da Copa do Brasil. E como fica esse discurso agora, no que o torcedor pode se apegar dentro de campo para acreditar na virada quarta-feira? Se apegar a esses mesmos momentos, né? Que é a capacidade do time enfrentar essas diversidades e passar. Né? É isso. Roger, Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. Eu queria retomar com você a questão da torcida, principalmente, né? Porque, claro que houve o canto no Rio de Janeiro, houve o canto aqui ao final do jogo, houve também a hostilidade em meio à partida, é claro, né? Sejam mais guerreiros, é guerra quarta-feira. Um número seleto de profissionais brasileiros nunca mais vai precisar escrever uma linha para dar contexto para o ChatGPT, nem sobre ele ou sobre o seu trabalho. E eles só podem fazer isso porque eles vão usar IAs programadas especificamente para eles. Nesse mês, nós aqui da Adapta, a maior empresa de IA generativa do Brasil, decidimos literalmente programar uma IA para você do zero, 100% personalizada. Claro, tem uma condição, mas ela é tão simples que você vai ficar surpreso quando descobrir qual é. Então, clica aqui embaixo para entender como ter a sua IA programada. É claro que a gente não consegue fazer isso para todo mundo, essa é uma condição que vai ficar restrita para os primeiros 500 profissionais que se inscreverem. Então, clica aqui embaixo para entender como ter a sua IA programada. Fluminense e não joga bem no Brasileiro e agora tem essa questão com o Flamengo? Não, para mim isso é o amor da torcida que está sempre com o time em todos os momentos, principalmente nos momentos de adversidade, né? Entendendo que, embora a gente possa ter tido dificuldade em alguns jogos, né? Como eu disse, é o quarto jogo que a gente não vence em casa, né? A equipe demonstrou em algum momento, né, que é aguerrida, né, que quando consegue, tenta colocar a bola no chão e jogar, né, as dificuldades dos adversários que nós estamos jogando e o nível da competição que a gente está. Que estavam jogando 3 competições e saíram de umas e estão jogando 2 ainda, pelo mérito dos anos anteriores. Né? Então, se o torcedor está manifestando dessa forma o apoio, é nisso que a gente vai se agarrar para quarta-feira e não imaginar que possa ser uma pressão diferente em função dos maus resultados. Né? O que a gente não deseja com esse tipo de avaliação que tu faz é tirar o nosso torcedor e a força dele da arquibancada para quarta-feira. Né? Tomara que eles ouçam um pouco do que tu pensa. Roger, Vinícius, Rádio Independente. Você disse, né, últimas 4 partidas, 3 derrotas e 1 empate, e ainda, se for fazer um recorte de todo o ano, dos principais times do Brasil, o Inter apenas venceu o Cruzeiro em casa. O que enfraqueceu o Internacional nesse ano no estádio Beira-Rio e no que fazer para fortalecer ele numa partida decisiva de quarta? O que enfraquece os times que se credenciam no ano anterior de disputar muitas competições é o calendário. Ponto. Simples. Que faz com que tu tenha que fazer escolhas jogando a cada quarta e domingo. Né? Essa que é a diferença.